Olá, seja muito bem-vindo ao curso Saindo do Zero. Eu tô muito feliz em te ter aqui comigo, eu tô muito feliz em estar lançando esse curso, tô feliz com as inscrições, que muita gente conseguiu comprar com desconto. Se você tá vendo esse vídeo até o dia 20/9, ainda tá com desconto. E é um curso que eu tava querendo gravar há muito tempo, há meses já, e já tava fazendo os scripts, o roteiro, o planejamento, e agora finalmente eu consegui fazer a gravação, consegui lançar, e tô realizada porque eu acho que ele vai ajudar muita gente. E essa aula, então, vai ser uma aula um pouco diferente. Eu resolvi manter, deixar ela aberta para o YouTube também, até como uma divulgação também para outras pessoas que queiram entender como é que é a estrutura desse curso. E para você que tá, então, já comprou o curso, tá assistindo por dentro da plataforma, essa é a única aula que não é exclusiva. Todas as outras eu gravei exclusivamente para você. E então, essa é uma aula sobre planejamento e organização, que eu acho que são fundamentais para você conseguir ter o processo, a experiência do TCC de uma forma tranquila, leve, sem estresse. Para você que está assistindo a aula pelo YouTube e não me conhece, o meu nome é Tanara Vogel Pinheiro, eu sou professora, sou doutora, eu sou coordenadora de um comitê de ética em pesquisa, já fui coordenadora de um programa de residência integrada em saúde, já fui diretora de um ambulatório de especialidades em saúde também, já trabalhei em hospital, já trabalhei em prefeitura, e dentro então dessa minha vasta experiência profissional, eu já tive muitas situações que me exigiram muito planejamento, muita organização para conseguir executar meu trabalho com qualidade, ainda mais tendo família, tendo filhas, né? E eu queria compartilhar um pouco dessas ferramentas com vocês nessa aula de hoje. A minha formação é nutrição, eu sou formada em nutrição e eu atendi por muitos anos em consultório e eu queria dar esse exemplo da alimentação porque é algo que perpassa todos nós, né? Todos nós comemos, todos nós já passamos por algum momento onde a gente tentou se alimentar de uma forma mais saudável, ou a gente acompanhou algum familiar, algum amigo tentando se alimentar de uma forma mais saudável. E aí eu vou fazer algumas perguntinhas para instigar vocês, assim, e depois eu vou transpor esse conhecimento para o TCC. Então, vocês acham que é mais fácil a gente reduzir o consumo de guloseimas, de doces, de refrigerante, de salgadinho, se a gente tem esses alimentos em casa, disponíveis dentro de um armário que é só pegar, abrir a geladeira, abrir o armário e comer? Ou se quando bate à vontade, a gente tem que sair de casa e ir até o mercado para comprar? Ou vocês acham que é mais fácil a gente consumir mais frutas, mais vegetais, se a gente tem eles já em casa higienizados? Ou se na hora da refeição, ali a hora que a gente está com fome, a gente vai ter que higienizar a salada, preparar os legumes? Se na hora do lanche a gente tem que ficar descascando uma fruta ou sair para comprar, enquanto um biscoitinho é só abrir e comer? Se vocês estão tentando sair do sedentarismo e começar a praticar atividade física, é mais fácil a gente ter que ir para casa depois do trabalho, depois dos estudos, colocar a roupa e aí sair para fazer atividade física? Ou é mais fácil se a gente já tem uma roupa pronta, se a gente já faz aquilo no primeiro momento do dia e aí já tá livre depois do que deixar lá para o final do dia, onde a gente tá mais cansado? Vou dar um exemplo para vocês também de muitas pessoas no consultório da nutrição diziam assim: eu não tenho tempo nenhum de praticar atividade física. Eu trabalho, eu estudo, eu tenho família. Para essas pessoas, eu dava uma meta de fazer 10 minutos todos os dias antes do banho. Todo mundo toma banho todos os dias. 10 minutos antes do banho é algo que todo mundo consegue fazer. Se você faz 10 minutos todos os dias, 365 dias por ano, eu aposto que você está fazendo mais atividade física do que muita gente que paga academia e vai só uma vez por semana. Então, vamos tentar transpor esses exemplos da nutrição para um TCC? Digamos que você surgiu uma hora livre na segunda-feira, uma aula, uma disciplina foi cancelada e você tá com aquela hora sobrando. E você não tem nada do TCC planejado, você não sabe nem aonde você tá no TCC. Em uma hora que você sente no computador e comece a fazer o seu TCC, você acha que você vai render alguma coisa? Provavelmente você nem vai sentar na frente do computador e começar a trabalhar, porque só o sentimento de pensar no TCC, naquela coisa enorme como um todo, que a gente está perdido naquilo, já nos provoca uma angústia e essa angústia vai levar à procrastinação. A gente não quer encarar
coisas que nos gerem um sentimento ruim, um sentimento de ansiedade. Então, essas coisas a gente adia, a gente quer deixar para depois. A gente acha mais fácil até fazer faxina da casa do que sentar e começar a olhar para aquele TCC. Então, quando a gente fala ali em não ter os doces em casa, em ter as frutas e os vegetais já comprados, já higienizados, isso requer um planejamento, requer que num sábado de manhã, talvez, você pare e você pense na alimentação da semana, vá ao supermercado, compre frutas que você vai poder consumir no dia seguinte, até o final da semana, frutas que durem mais tempo, que você pare alguns minutos para lavar o alface, lavar o tomate, fazer alguns legumes pré-cozidos e deixe nos potinhos, faça um feijão e deixe congelado. Então, esse planejamento da alimentação a gente também precisa fazer no TCC. Então, eu recomendo que, se você está fazendo o TCC, você reserve 30 minutinhos por semana para fazer o planejamento das atividades daquela semana. Então, eu sei que você tem o cronograma de todo o TCC até o final, até a data de entrega, mas esse planejamento semanal. Então, o que eu quero vencer, o que eu quero finalizar essa semana? Digamos que é uma sessão de dentro do referencial teórico. Vocês querem escrever ali sobre algum assunto de dentro do referencial teórico. O que vocês precisam ler de artigo? O que vocês precisam fazer de fichamento? Quais são os tópicos que você precisa discutir dentro daquele mini capítulo para aquele momento que surge ali uma hora disponível, você vai olhar para aquele planejamento, vai olhar para aquela lista e vai saber exatamente o que você precisa atacar, o que você precisa fazer. Somente essa atividade do planejamento, de fazer uma listinha, de ter organizado o espaço de trabalho de vocês, de já ter ali mastigado para vocês o que vocês precisam fazer, já ter os artigos selecionados para quando vocês têm que ler, isso já vence muito dessa resistência, dessa barreira de a gente ter que pensar no todo do TCC, de ter que olhar para o computador, olhar para a página em branco, sem saber o que a gente precisa fazer de fato. E uma outra dica que eu quero dar para vocês é que para essas microtarefas da semana, vocês utilizem o método Pomodoro. Então eu vou deixar aqui, eu já gravei um vídeo lá pro YouTube sobre o método Pomodoro e vou deixar o link aqui embaixo para você assistir aquele vídeo que explica então sobre essa técnica que a gente faz 25 minutos de trabalho focado para 10 minutos de repouso. Então em 25 minutos você consegue fazer muita coisa pelo seu TCC se você tiver essa mentalidade de foco. Você não pode responder mensagem, não pode levantar para ir no banheiro, não pode levantar para tomar água, você tem que realmente, nesses 25 minutos, ter essa máxima produtividade em mente. Se você estiver escrevendo, você não vai ficar procurando a palavra ideal. Você vai tentar escrever o máximo de linhas possível e depois sim você vai revisar esse texto, vai fazer os ajustes necessários e aí você pode avançar muito mais no seu trabalho em poucos períodos de tempo, que aí eu vou linkar com aquele terceiro exemplo que eu dei para vocês, que era o da atividade física. Então lembrem que em 10, 15 minutos todos os dias a gente consegue fazer muito mais atividade física do que pessoas que fazem atividade física por períodos maiores, mas sem frequência. Então, tentem achar no dia a dia de vocês, na rotina de vocês, essas pequenas brechas onde você consegue encaixar o TCC na agenda, e aí você vai agir nessas pequenas brechas usando esse método Pomodoro ou outra técnica de produtividade que você tenha, e você vai ver o quanto você vai render muito mais do que reservar apenas aqueles momentos onde você tem um turno inteiro, 2 ou 3 horas disponíveis para o TCC, porque você não vai ter aquela resistência inicial de iniciar. Você já tá com tudo fresquinho, porque você já trabalhou nisso há 2 dias atrás, 1 dia atrás, não precisa ficar relembrando onde você parou há 1 semana ou há 2 semanas atrás, e tem muito menos chance de você procrastinar, porque você já tá embalado, seu trabalho já tá em movimento. Tem aquela lei da física, né, que um corpo em movimento tende a continuar em movimento, e um corpo parado tende a continuar parado. O seu tá em movimento, porque você movimentou ele há 1 dia atrás, há 2 dias atrás, então é mais fácil de a gente dar continuidade.
E nisso tem uma outra ferramenta que também ajuda muito, que até esse curso eu desenhei ele dentro dessa característica, então eu tenho módulos que são liberados a cada semana e dentro de cada módulo tem atividades para vocês poderem finalizar aquela tarefa e iniciar a próxima na outra semana. Então, a próxima tarefa vai ser a gente escolher o tema do TCC, depois a gente vai delimitar esse tema em um problema de pesquisa, a partir disso a gente vai escrever os objetivos, escrever a justificativa, fazer a estruturação do referencial teórico. Então, a cada semana a gente vai avançando, mas se você está na aula aberta, você não vai fazer o curso, você pode fazer esses combinados com o seu orientador, de você ir entregando essas tarefas semanalmente para ele, ou com algum colega, algum amigo seu que também está fazendo o TCC, para vocês irem avançando no TCC juntos. Combinem, essa semana vamos fazer a escolha do tema. Aí vocês dois fazem a escolha do tema e se mostram e conversam sobre as dificuldades, sobre as facilidades. Então a gente não depender somente da nossa força de vontade interna e ter esse compromisso externo ajuda bastante também para a gente manter o nosso compromisso, manter esse TCC andando, não depender somente da nossa força de vontade. Então, para você que está no curso, eu te vejo agora na próxima semana, no início do curso, a gente vai falar sobre os benefícios do TCC, como que ele pode ser aplicado depois na sua vida profissional, na sua vida prática, e também a gente vai fazer a escolha do tema. Então, muito obrigada pela confiança e eu te vejo no próximo módulo.